Você pode admirar toda a criação de Deus? Ele organizou o tempo, criou a luz e fez existir tudo com sua palavra. Conheça Indescritível. Este livro ajudará a criançada a descobrir a incrível criação de nosso indescritível Deus. Uma obra que mostra a majestade da criação com descobertas científicas, fotografias, ilustrações e 100 devocionais sobre Deus e a ciência, finalizadas com uma oração. Adquira agora mesmo pelo nosso site cpad.com.br ou pelo 0800 021 7373. Indescritível, um lançamento CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 3. A natureza dos demônios, agentes da maldade no mundo espiritual. A paz do Senhor para todos. É com alegria que volto mais uma vez a me comunicar com você, meu amigo, caro professor, colega do ministério, você, minha aluna, meu aluno. É uma alegria estar de volta com esse comentário, que é a lição número 3. A lição número 3 desse trimestre tem por título A Natureza dos Demônios, Agente da Maldade no Mundo Espiritual. É um tema importante. Eu confesso, viu, aqui entre nós, não é um assunto agradável não, tá? Mas a gente precisa tratar, porque a gente precisa conhecer. Paulo fala em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, que nós conhecemos os ardis de Satanás. E a gente tem que conhecer. Então não é um assunto muito agradável, mas precisamos conhecer a natureza do inimigo das nossas almas. Então, como disse no comentário passado, essa lição número 3, você vai encontrar no capítulo 4, do livro do trimestre, a Batalha Espiritual. E é importante você examinar o livro porque o espaço na lição é curto. E não poderia mesmo ser diferente, porque o comentário da lição é programado para 1 hora, não mais que isso. Mas o tema, não somente esse, como os demais temas do trimestre, em qualquer lição na escola dominical, tem muito mais informações. E é importante que não somente o professor, mas você, aluno, você, aluna, procure aprofundar mais, conhecer mais sobre o tema, sobre o assunto de cada lição da escola dominical. E a vantagem do livro-texto é porque ele amplia esse leque, essa visão. E não somente isso, também fornece referências bibliográficas para você se aprofundar, procurar mais, adquirir livros nesta área, para que você tenha domínio deste tema, de cada assunto da escola dominical. Então, o livro é o capítulo 4. O capítulo 4 tem informações ali importantes sobre o tema. Porque os demônios, quem já não ouviu falar deles? Não somente os crentes, até as pessoas aí fora, que nunca sequer leu uma página da Bíblia, mas todos já ouviram falar. Eles são reais, né? Isso aí não é conto da carochinha, não. Isso aí, eles existem, eles são reais. Agora, a origem deles, que alguns teólogos, não há um consenso, vamos assim dizer. Porque nós entendemos, nós cremos, eu digo nós, não somente nós da Assembleia de Deus, mas de muitos ramos evangélicos. Os evangélicos também acreditam dessa forma. A declaração de fé
das Assembleias de Deus, tem um capítulo, o mesmo capítulo que trata dos anjos, que trata das criaturas espirituais, a segunda parte trata não somente dos demônios, mas de Satanás, que é o maioral dos demônios. E é importante você conhecer isso. Então, alguns teólogos admitem que não é possível conhecer a origem dos demônios. Mas, na verdade, a Bíblia não deixa isso muito claro. Não há clareza sobre isso. Mas a Bíblia apresenta fatos, a Bíblia mostra, revela das informações suficientes para que possamos compreender a origem dos demônios. Eles são anjos decaídos, que foram expulsos do céu, juntamente com o seu maioral, Satanás. Há duas passagens no Antigo Testamento, que são, na verdade, passagens disputadas, mas elas também aparecem, são citadas na nossa declaração de fé, e o livro explica também a exegese, traz a exegese dessas duas passagens, que mostra a expulsão de Satanás, de Lúcifer, que está no profeta Isaías, no capítulo 12, aliás, capítulo 14, versículos 12 ao 16, e também no profeta Ezequiel, no capítulo 28, versículos 12 a seguir. Nós temos ali a descrição de Satanás antes de sua rebelião. É chamado de o querubim ungido. Então, essas duas passagens são disputadas. Não há consenso. Há teólogos que afirmam que não se trata de Satanás, que se trata de Nabucodonosor, do rei da Babilônia. E muito bem. Em parte, sim. Em parte se refere, sim, a monarcas humanos. Mas a descrição excede, vai além de um mero ser humano. Então, você lendo com cautela, você vê que não pode se aplicar simplesmente a um ser humano. Tá? Então, nós não temos dúvida alguma, tá, de que essas passagens dizem respeito à queda de Satanás. No Novo Testamento, nós temos, está no comentário da lição, capítulo 12 de Apocalipse, dos versículos 7 ao 12, fala de uma batalha no céu de Miguel, o mesmo arcanjo Miguel, combatendo contra o diabo e seus anjos. E ali diz que é a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás. Muito bem. E Satanás foi expulso do céu, ele com os seus anjos. E aí vem essa pergunta. Bom, Satanás foi expulso do céu? Foi. Muito bem, isso está na lição da Escola Dominical, você pode ver com clareza. Isso também está no livro, texto do trimestre. Mas aí vem a pergunta. Essa expulsão do capítulo 12 é uma referência à expulsão cósmica lá de Isaías e de Ezequiel? Aí você diz, sim, se ele foi expulso, então ele foi expulso de novo? Satanás voltou ao céu depois que ele foi expulso? Aí vem aquela pergunta de Jó, que os filhos de Deus estavam reunidos e apareceu Satanás no meio dele, e Deus perguntou, de onde vem Satanás? E ele disse, de rodear a terra e passear por ela. Então, Satanás, depois de expulso, teve acesso ao céu? A resposta é sim, mas só que com restrição. Nós temos outras evidências bíblicas que mostram isso. Lá em Zacarias, no capítulo 3, fala que Satanás acusava Josué, sacerdote, sumo sacerdote Josué, filho de Josadac, que estava com roupa, com vestimenta suja.
Estava acusando. E pode ver que lá em Apocalipse 12, quando Satanás é expulso, há uma voz no céu dizendo que foi expulso o acusador de nossos irmãos. Então, Satanás tinha acesso, sim, mas com restrição. Agora, quando Jesus voltou ao céu, Jesus venceu a morte, venceu o pecado, venceu o diabo, voltou ao céu vitorioso. Aí sim não tinha mais lugar para ele ali, ele foi expulso definitivamente. Tá? Então essa é a interpretação que nós aceitamos. Isso você pode ver em Stanley Horton, no comentário dele sobre o livro do Apocalipse. Uma edição se chama Vitória Final, outra edição se chama O Nosso Destino, outra edição se chama Apocalipse, mas são 3 edições diferentes de um mesmo livro do Stanley Horton. No capítulo 12 você pode ler, você vai encontrar esses detalhes, e são publicações da CPAD. Muito bem. E também, na nota de rodapé da Bíblia de Estudo Pentecostal, você encontra também, no capítulo 12 de Apocalipse, ele dá a entender que Satanás tinha acesso, ainda que com restrição, ao céu depois da sua expulsão cósmica, conforme registrada em Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28. Então isso todos os crentes devem conhecer. Agora, quanto à estrutura do mundo demoníaco, do mundo espiritual da maldade, então no Antigo Testamento não havia clareza quanto a isso. Então no período interbíblico, com a literatura pseudepígrafa, literatura apocalíptica, rabínica, sabe, como o livro de Enoque, os livros de Enoque, os oráculos sibilinos, são literatura cheia de informações. Eles partiram do princípio de Gênesis, capítulo 6, quando fala que os filhos de Deus tomaram para si as mulheres das filhas dos homens, e eles interpretavam aquele ali como anjos. E com base nessa interpretação, eles criaram muitas histórias imaginárias. Então, o imaginário popular da época era muito complicado. Foi aí que surgiu o número de demônios. Você vê, quando nós estudamos na lição número 1, quando falamos do missionário que criou o ministério equibalístico, que trouxe a doutrina do mapeamento espiritual, que começou a inventar nomes para os demônios. E havia naquela época. Se você vê o livro apócrifo de Tobias, lá fala de um demônio chamado Asmodeu. Então, são nomes de demônios inventados naquele período, que não tem respaldo bíblico, não tem sustentação bíblica. Então, com a fé cristã, o cristianismo sim. Com o cristianismo, isso ficou muito claro, mas mesmo assim não foi tão rápido. Demorou um pouco para que se pudesse compreender essa doutrina, esse mundo espiritual da maldade, dos demônios. Então, os demônios são agentes de Satanás. Eles são desprovidos de corpo físico, são seres espirituais, e eles agem sob a ordem do seu maioral, Satanás. Então, Satanás é o chefe deles, e o trabalho deles é esse, perturbar o bom andamento da obra de Deus. Eles combatem a igreja, eles combatem os crentes, eles combatem a obra de Deus. E nós temos poder sobre ele, porque Jesus nos deu autoridade. Quando os 70 voltaram da sua missão, eles disseram: Mestre, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Então veja, e isso vale para nós hoje. Nós somos discípulos de Jesus, nós temos autoridade sobre eles. Por isso que quando aparece alguém demoniado na igreja,
Não precisa ser o pastor da igreja, não. Qualquer irmão, qualquer irmã, moço ou moça, vai lá e expulsa em nome de Jesus. Jesus nos conferiu essa autoridade e esse poder. Então, é interessante que toda a igreja tenha essa informação. Satanás é o maioral dos demônios, os demônios existem, a sua origem está na queda cósmica de Satanás, lá no princípio, lá quando diz lá em Isaías, capítulo 14, fala que ele foi expulso do céu, e Apocalipse fala que novamente Satanás foi expulso porque ele tinha ainda acesso, ainda que com restrição, mas depois da vitória esmagadora de Jesus na cruz do Calvário e na sua ressurreição, Satanás foi expulso de uma vez para sempre. Portanto, meus queridos irmãos, que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém. CPAD, a editora da Escola Dominical.